a si mesmo, coloca-se em uma posição inferior e vai obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte simples, sem dor. Foi a pior morte que podia existir naquela época. A história e a tradição judaica diz que aqueles que eram pendurados na cruz do madeiro eram-se feitos malditos. Ele se fez maldito então para pagar o preço por aqueles que não mereciam. Aquele que tinha toda a glória, toda a honra, todo o poder, se fez maldito para pagar o preço de sangue por aqueles que não mereciam. Por aqueles que não mereciam em nenhum momento este sacrifício. Mas ele vai, obediente até a morte. A palavra diz que vai como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele vai sem reclamar, ele vai sem murmurar, obediente até a morte, até o Calvário, até o lugar então da salvação. E quando ele diz está consumado, ele quer dizer está pago. Tudo aquilo que vocês fizeram, todos os pecados, todos os erros, todas as transgressões, pelo meu sangue vertido agora na cruz do Calvário, está consumado. O cálice da ira de Deus, ele teve que beber todo. O cálice ia sobre a minha e sobre a sua vida por causa dos nossos erros. Mas ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus por mim e por você. Ou seja, o preço do meu pecado está pago. O preço do seu pecado está pago. Aquilo que você fazia lá no mundo agora já não faz mais. Aquele sentimento que você tinha lá fora agora já não tem mais. Ele te trouxe então para dentro do seu aprisco. Ele trabalhou na sua vida através da palavra, através do Espírito Santo, e ele valorizou a sua vida. Aquele pecado que o mundo ainda te acusa, que dizem quando você estava lá fora você fazia isso, agora que você virou crente agora você não quer fazer mais. É dessa maneira mesmo, porque em Miqueias 7:19 a Bíblia diz que Deus manda os nossos pecados lançados nas profundezas do mar, e lá ninguém vai achar, meu irmão. Então fica tranquilo, aquilo que você fez antes de conhecer a Deus, não há condenação nenhuma mais sobre a tua vida, porque você está em Cristo Jesus. E o preço já foi pago, você não deve mais nada. Assinado com gotas de sangue, e você não deve mais nada. Mesmo nós errando ainda, mesmo mentindo, mesmo falhando, mesmo deslizando às vezes, nós pedimos perdão, e a misericórdia dele se renova de dia em dia sobre a nossa vida, e o amor dele é infinito por mim e por você, e por isso que você está aqui hoje, porque a graça de Jesus te basta, a graça de Jesus te basta. Então se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, não murmure, não reclame, simplesmente glorifique a Deus, porque Ele sempre esteve no controle da sua vida e sempre vai estar. Deixa a tempestade balançar na direita, deixa a onda bater à esquerda, deixa o vento soprar. Jesus Cristo é o timoneiro, Jesus Cristo está no controle do nosso barco. Fica tranquilo, fica em paz e confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. O preço de um resgate. Nós fomos resgatados por Cristo e religados novamente ao Pai. E o versículo 9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, por causa deste sacrifício, Deus o Pai o exaltou soberanamente, ou seja, acima de tudo e de todos. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Um nome em que há poder na tua vida. Ao nome de Jesus te dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus fez uma obra muito linda na sua vida. Deus fez uma obra muito linda na minha vida. E Deus ainda tem um projeto para cumprir na sua vida. A salvação foi apenas o começo daquilo que Ele tem para fazer na tua vida. A salvação foi apenas o ponto de partida da sua caminhada. Um novo projeto Deus escreveu
para ti. Um novo projeto Deus escreveu para a tua família. Um novo projeto Deus escreveu para a tua vida. Porque você anda na confiança do Senhor. A mão direita dele nos sustenta nas caminhadas, nas provas, nas dificuldades. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Quando você passar por dificuldade, eleva os teus olhos, meu irmão. Olha para o monte, para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda. Eleva os teus olhos, porque o teu socorro vem do Senhor. E Ele tem cuidado da tua vida, e tem cuidado muito bem. E nós somos gratos a Ele por causa disso. Nós viemos ao culto como um principal motivo: adorar a Deus por aquilo que Ele já fez. Às vezes nós vemos pregadores, teologia da prosperidade, querendo barganhar com Deus, querendo negociar com o nosso Senhor, querendo buscar em campanhas apenas aquilo que Deus pode dar. Eles querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Querem simplesmente aquilo que Deus pode dar, e Ele pode fazer muito mais na tua vida, mas o motivo da tua adoração tem que ser por aquilo que Ele já te deu, que é a tua salvação. Ele pode fazer tudo na tua vida, mas o teu motivo da adoração, a tua adoração, o teu louvor a Ele deve ser porque Ele já te deu a salvação, já pagou o preço pela tua vida, e é por isso que você está aqui louvando e exaltando Ele. Chega de vivermos um evangelho de interesse, chega de barganharmos com Deus, de dizer: eu faço uma campanha, o Senhor me dá isso, eu oro, o Senhor me dá isso. Para de negociar com Deus. O que Ele tinha para te dar de mais precioso, Ele já te deu, que foi a tua salvação. Jó diz: nu eu vim e nu eu voltarei. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano. Ele faz aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Chega de esperar retorno. Para de investir na obra do Senhor. Quando alguém investe, ele põe para depois ganhar. Chega. Vamos viver um evangelho de sacrifício. Vamos viver um evangelho de compromisso. Vamos viver um evangelho de gratidão a Ele. Vamos viver um evangelho de verdade, puro, da forma como nós lemos aqui na palavra. Nós lemos a história, versículo Lucas 19, que nos fala a história de Zaqueu, um publicano, um pecador, um homem que não valia nada nem entre os seus, nem entre os judeus, um homem que não tinha valor na sua sociedade. Mas quando soube que Jesus ia passar, deixou tudo o que ele estava fazendo, subiu na árvore para ver Jesus passar. E Jesus olhou para ele com aquele olhar que só ele tem, com aquele olhar que só ele consegue olhar. E diz: Zaqueu, desce depressa, eu já contemplei a sua vida, eu já vi o teu coração, eu vi a tua sinceridade, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E então o arrependimento brota no coração dele de uma forma instantânea, que ele diz: olha, tudo aquilo que o mundo podia me dar, toda a riqueza que eu tenho, faz assim, pega metade e dá para os pobres. E tudo aquilo que eu roubei nos impostos a mais, tudo aquilo que eu granjeei que não foi de forma honesta, eu restituo quadruplicado. E então Jesus olha para ele e diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio por aqueles que estavam perdidos, por aqueles que estavam como ovelhas sem pastor, que estavam vagando pelo campo sem direção. Jesus veio para a tua vida, Jesus veio para a minha vida, e é por isso que nós estamos aqui alegres pela nossa salvação, gratos a Ele, com dinheiro ou não, com saúde ou não, com carro zero ou não, com casa própria não importa, nós somos gratos a Ele pela nossa salvação. Se Ele der, amém, mas se Ele não der, amém também. Vamos continuar glorificando
glorificando, vamos continuar exaltando. E até o mestre da lei, nós lemos em João capítulo 3, Nicodemos se apresenta diante de Jesus à noite, porque não queria que ninguém o visse durante o dia, e diz: mestre, nós sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas Jesus diz para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. Ele diz: mas como assim? Como um homem velho como eu pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E nós nascemos pelo Espírito e pela água, ou seja, pela palavra de Deus. Então ele fica atordoado. Jesus diz assim: olha, mas como assim você, sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Como você, sabendo tudo que o mundo pode oferecer de conhecimento, não pode entender isso? O conhecimento humano não pode compreender o sacrifício de Cristo na nossa vida. O conhecimento humano não pode compreender o sacrifício de Cristo e a salvação que Ele pagou por nós. O preço do resgate não pode ser compreendido se não for pelo Espírito. E Ele então vai dar o versículo mais importante talvez da Bíblia Sagrada, que resume o Evangelho em um só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, ou seja, cada um de nós, sem acepção de pessoas pela salvação. Porque se houvesse acepção, com certeza muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Se houvesse escolhas pelas obras, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Mas ainda bem que a salvação é pela graça e de graça. E a palavra chegou até nós através de um homem, de uma mulher de Deus. Você ouviu, você creu, você aplicou na sua vida e você está aqui hoje. Deus deu o seu único Filho. Esse é o Evangelho puro e simples. Esse é o Evangelho sem mistura, sem ganhos financeiros, sem troca com Deus. Foi Ele que deu, Ele não emprestou. Ele deu por aqueles que não mereciam, por aqueles que não mereciam. O seu único filho. Para uma mãe que tem 4, 5 filhos já é difícil perder um. Imagina para aquela que tem um só. O seu único filho dado em troca de pecadores, dado em troca daqueles que não mereciam o seu perdão.